Muito bem, pessoal, vamos aqui recomeçar com o estudo da hemorragia subaracnoidea, né? Então, a famosa HSA, tá bom? Epidemiologicamente falando, corresponde a 3% dos acidentes vasculares cerebrais, né? A incidência varia de 2 a 16 casos por 100 mil. Se nós pegarmos aqui a nossa região de Três Lagoas, né, em torno de 120 mil, nós estamos exatamente nessa curva de incidência, né, 2 a 16 casos por ano. Se nós pegarmos o Bolsão de Três Lagoas, né, 250, quem sabe até 300 mil pessoas, a gente triplica essa incidência. Então, por isso que precisamos saber, porque vai chegar no pronto-socorro. O pico da ocorrência se dá em torno dos 50 anos de idade, mais frequentemente em mulheres. Então, o paciente clássico é uma mulher de meia idade, geralmente em torno de 50 anos. Quando nós falamos em fatores de risco para a hemorragia subaracnoide, nós temos os não modificáveis, né? Sexo feminino, já foi falado que a mulher tem mais chance de ter uma hemorragia subaracnoide do que o homem. Se houver uma história prévia de hemorragia subaracnoide, obviamente, se o paciente tem aneurisma e já sangrou desse aneurisma, a chance dele ter de novo e sangrar de novo é maior do que a população em geral. A idade, então, atente para mulher de meia idade, um fator de risco para o sangramento. Presença de aneurisma em 2 ou mais parentes de primeiro grau. Isso aqui é importante, pessoal. Em Três Lagoas mesmo, eu atendo no serviço público 2 famílias que inicialmente sabia-se de uma pessoa, né, com aneurisma e sangramento, vieram as filhas, né, 2 filhas com aneurisma, uma delas já foi submetida a procedimento neurocirúrgico e são 2 famílias que vários membros da família possuem um aneurisma e, como a gente sabe, o aneurisma não vai dar sintoma, né? Muitas vezes só dá sintoma quando sangra e isso é catastrófico. Então, do ponto de vista teórico, 2 ou mais parentes de primeiro grau, você indica o exame de imagem, tá? Para detecção de aneurisma. Porém, na prática, né, na minha prática clínica, aí vamos falar sobre experiência de especialista, havendo uma pessoa, um parente de primeiro grau, com aneurisma e história de hemorragia subaracnoide, eu já peço o exame. Lembrando que aneurismas maiores que 7 milímetros têm mais chance de sangrar. Você até pode observar clinicamente aneurismas pequenos, né? Optar pelo tratamento conservador. Mas a depender do tamanho, se esse aneurisma estiver crescendo, o risco de sangrar é maior e deve-se optar, então, pela intervenção neurocirúrgica. Com relação aos fatores modificáveis, nós temos o tabagismo, a hipertensão arterial, o alcoolismo, o uso de medicamentos simpático-miméticos, né, como os medicamentos para asma, né, o fenoterol, como, por exemplo, os medicamentos para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como a Ritalina, né, nome comercial, e a substância o metilfenidato. Muito bem, qual o quadro clínico da hemorragia subaracnoide? É a pior dor de cabeça da vida. Vocês se lembram na aula anterior do primeiro quadro clínico? Então, uma cefaleia em trovoada, cefaleia em thunderclap, em 80% dos casos. Por que ela é chamada de trovoada? Porque realmente é estrondosa e, mais que isso, ela tem um ápice em 60 segundos. Já observaram o trovão como é? Então, se estiver chovendo, você preste atenção como que é um trovão. Ele começa com um barulho já forte, mas de menos intensidade, e ele vai ganhando força e intensidade. Essa cefaleia é assim também. Ela já começa forte, mas ela ainda ganha intensidade nos primeiros 60 segundos. E daí o termo cefaleia em trovoada. Existe uma cefaleia em sentinela em 20 a 40% dos casos, tá? Geralmente acontece nas semanas anteriores. Vocês lembram naquele primeiro caso clínico, onde a paciente tinha sofrido uma dor de cabeça moderada algumas semanas antes, né? Ela estava fazendo uma corrida e houve uma dor de cabeça sentinela,
que já estava avisando que o evento posterior seria catastrófico. Então, cuidado com isso. O quadro é associado a náuseas e vômitos em quase 80% das vezes, né? Existe em metade das vezes perda de consciência, rigidez de nuca, lembrando que o sangue é altamente irritativo para as meninges, né? Crises convulsivas também acompanham o paciente em boa parte das vezes e déficit focal pelo aumento da pressão intracraniana. Mas o ponto-chave aqui desse slide é a cefaleia entrovoada, tá? Quando o paciente às vezes chega para você dizendo que foi a pior dor de cabeça da vida. Em determinados momentos, nós vamos lidar com pessoas que têm cefaleia crônica, mas quando existe uma mudança no padrão da cefaleia, a pior dor de cabeça da vida, pensar em hemorragia subaracnoide. Essa paciente vai merecer uma tomografia de crânio, e se você estiver convencido disso, deve prosseguir a investigação. Como é feito o diagnóstico, então? Primeiramente, pela história clínica, né? A história clínica vai te apontar de uma cefaleia importante, lancinante, de uma cefaleia entrovoada. O exame físico muitas vezes vai te indicar também uma rigidez de nuca, um aumento da pressão intracraniana, né? São sinais de gravidade. Como eu falei para a hemorragia intraparenquimatosa, né? Para o AVCH, aqui na hemorragia subaracnoide, a TC de crânio é fundamental. Nós sabemos que nas primeiras horas, né, nas primeiras 6 horas, o índice de certeza que a TC de crânio vai te dar é de quase 100%, é de mais de 90%. Diminui um pouco entre 6 e 24 horas e vai diminuindo à medida que o tempo passa. Mas, em caso de suspeita, não vacile, peça tomografia de crânio, tá bom? Se você tem uma tomografia de crânio normal, mas está convencido disso, isso já aconteceu comigo algumas vezes, faça a punção lombar, esperando um líquor xantocrômico. Às vezes, em alguns poucos casos, a tomografia vem normal e você faz o diagnóstico pela punção lombar, pela análise do líquor. O fundo de olho em todo paciente que vem com uma cefaleia aguda e de forte intensidade, você deve fazer, precisa ter o oftalmoscópio na tua mão, porque em 20 a 40% das vezes você vai encontrar também uma hemorragia retiniana associada, tá bom? A angiotomografia é importante para o diagnóstico, né? Porque ela localiza esse aneurisma, tem 95% de sensibilidade nos aneurismas maiores que 3 milímetros, porém ainda hoje o padrão ouro, né, o gold standard, é a angiografia, tá? Onde você vai ter um grau de certeza maior e geralmente nos pacientes que têm indicação de neurocirurgia, de neurointervenção, ele não vai fazer essa neurointervenção sem a realização da angiotomografia. Aqui nós vemos algumas imagens, né? Em todas elas você vê o sinal da seta. Então, o sinal da seta você vai ver só na aula, né? Mas se não tiver o olho treinado, muitas vezes essa hemorragia subaracnoide vai passar batido, tá? Então, vejam, o enchimento de sangue, né, nas fissuras cerebrais, principalmente ali na cisterna mesencefálica, ali na região do meio, né? Você vai verificar na cisterna mesencefálica uma inundação de sangue, visível principalmente na primeira e na terceira tomografia. E quanto mais grave, mais fica evidente a invasão de sulcos e fissuras por tecido por material hemático, né? Essa área hiperdensa, essa área mais branca que você encontra na tomografia, tá bom? Então procurem treinar o olho, isso acontece com frequência, esse tipo de inundação acontece com frequência, às vezes não com esse tamanho, né? Com essa intensidade, mas às vezes de forma até mais fina, menos evidente, melhor dizendo, você vai encontrar esse padrão de lesão nas emergências por aí, na tomografia, ok? Aqui uma angiografia, então você verificando novamente ali o sinal da seta, né? Você tem o final da artéria carótida interna,
uma formação em saculação. Então, aquilo é um aneurisma, né? E dependendo do tamanho, aquilo vai estar próximo de romper. Lembrem-se, aneurismas maiores que 7 milímetros, muito provavelmente é o caso aqui, existe uma chance maior de sangramento. É preciso fazer realmente a intervenção. Existem também algumas escalas que nós usamos. A escala de Hunt-Hess, que mostra prognóstico, né? Então, você tem uma variação do 1 ao 5. Então, quanto pior a numeração, aliás, quanto maior a numeração, maior a chance de morte, pior o prognóstico, tá bom? Então, escala de Hunt-Hess, a escala WFNS, que associa o grau de consciência, o nível de consciência, com a hemiparesia. Então, da mesma forma que a escala de Hunt-Hess, a escala WFNS aponta para o prognóstico do paciente. Quanto maior a numeração, pior o prognóstico, ok? Quais são as complicações da hemorragia subaracnoide? A pior complicação é a morte sem você ter tempo de fazer nada, o que acontece na maior parte dos casos. Mas nos pacientes que sobrevivem, você pode ter o ressangramento, principalmente nos primeiros 3 dias, nas primeiras 72 horas. Isso ocorre em 5 a 22% dos casos. Se ocorre, existe uma mortalidade até 70% dos pacientes que têm o sangramento. Então, veja, é uma mortalidade muito alta. O que a gente não quer é que esse paciente ele ressangre, tá bom? Por isso, diante de um caso de hemorragia subaracnoide, esse paciente deve ficar em repouso absoluto, né? O banho ele deve ser feito no leito, exatamente para evitar que esse paciente faça um esforço que aumente a sua pressão intracraniana e isso se rompa, tá bom? A complicação mais temida nos primeiros 3 dias, com certeza é o ressangramento, porque para aquele que ressangra, a chance dele morrer desse novo episódio é de 70%. Por isso, a intervenção precoce ela está indicada. A gente estabiliza o paciente e a indicação de neurocirurgia se dá nos primeiros 3 dias do quadro. Uma outra complicação extremamente importante e danosa é a isquemia cerebral tardia. Então veja, nos primeiros 3 dias você fica preocupado com o ressangramento. Indica a neurocirurgia e após os 3 dias, até o 14º dia, você se preocupa agora com a isquemia cerebral tardia. Qual é a definição? Trata-se de um novo déficit focal, um rebaixamento do nível de consciência ou um aumento de 2 pontos na escala do NIH, tá bom? Então, déficit focal novo, piorou o nível de consciência, piorou o score NIH, você pensa numa isquemia cerebral tardia. Relembrando, o pico está entre 3 e 14 dias, acomete até 30% dos pacientes. E existem alguns fenômenos aqui, como um espasmo arterial, uma depressão cortical alastrante, e com essa depressão cortical alastrante, existe um acionamento, um estímulo ao processo inflamatório extenso, amplo, causando inclusive microtrombose e uma perpetuação dessa reação inflamatória, tá? Então, geralmente esse é o ciclo: espasmo arterial, alteração cortical na sua polarização, né? Existe uma depressão cortical alastrante, uma disfunção da microcirculação, uma microtrombose e reação inflamatória. Até 70% dos casos nós vamos ter o fenômeno do espasmo arterial sem, porém, causar sintoma. O problema é quando esse espasmo ele é tão importante, acompanhado desses eventos que eu mencionei, dessa cascata que eu mencionei, causando novo déficit focal, rebaixamento da consciência, aumento na escala do NIH e aí podendo incorrer inclusive em morte do paciente. Um exame importante, principalmente no leito de UTI aqui ou na enfermaria, é o Doppler transcraniano, que vai identificar esse espasmo arterial e ele vai ser de grande ajuda na nossa conduta.
Aqui a escala de Fisher, que é uma escala preditiva para o risco de isquemia cerebral tardia, tá? Então ela vai ter um valor preditivo para a isquemia cerebral tardia. E nós vamos ter aqui a escala de Fisher mais antiga, né, que nós conhecemos melhor, que varia de 1 a 4, e também a escala de Fisher modificada. Você vai verificar que na comparação entre escala de Fisher mais antiga, né, mais clássica, e a escala de Fisher modificada, que atualmente tem sido a mais usada, você encontra um paralelo, né, no risco de isquemia cerebral tardia, tá bom? Então você pega a escala de Fisher 1, é uma imagem sem hemorragia subaracnoide. Você não consegue identificar ali uma hemorragia subaracnoide clássica ou uma inundação intraventricular. Então, geralmente é um quadro leve, né? Tem chance de isquemia cerebral tardia? Até tem chance, mas é uma chance de 21%. Quando você pega a Fisher modificada, onde já encontra um sangue no espaço subaracnoide mínimo ou fino, você não tem também inundação ventricular, também o risco é baixo de 24%. Então existe um paralelo. Vamos ali para o Fisher 3. Já existe um sangue espesso localizado no espaço subaracnoide com mais de 1 milímetro. Qual a chance de isquemia cerebral tardia? 37%. Se você pega a escala de Fisher modificada 3, também tem sangue espesso, não tem sangue intraventricular, a chance de isquemia cerebral tardia é de 33% nesse caso. Então nós temos a comparação para vocês verificarem entre a escala de Fisher antiga, né, que também é usada hoje em dia, e a escala de Fisher modificada. Então lembrar que enquanto o Hunt-Hess ele aponta para o prognóstico, a escala de Fisher aponta para o risco de isquemia cerebral tardia. A hidrocefalia, uma temida complicação também, né? Ocorre em até 50% dos casos, principalmente quando existe inundação ventricular. Obviamente, você vai ter sangue dentro do ventrículo, o sistema de drenagem vai ficar prejudicado até pela espessura do sangue, pela celularidade sanguínea, e isso pode causar hidrocefalia. Distúrbios hídricos, né? Distúrbios de sódio associados. Vocês se lembram do nosso caso clínico número 1, onde aquela senhora tinha 125 miliequivalentes por decilitro de sódio, então uma hiponatremia, né? Essa é uma causa importante de complicação, a hiponatremia. Geralmente aqui nós vamos ter a ajuda da equipe de endocrinologia, né? Mas basicamente nós vamos ter uma síndrome perdedora de sal. Você tem a perda de sal e de água, causando uma hiponatremia com hipovolemia. Ou uma outra forma de hiponatremia se dá pela secreção inapropriada do ADH, do hormônio antidiurético. E aí nós teremos uma hiponatremia com normovolemia ou uma tendência à hipervolemia. Aí nós vamos pensar diferente com relação ao diagnóstico, né? Se o paciente está euvolêmico ou hipovolêmico, e consequentemente vamos pensar diferente com relação ao tratamento. Podemos ter também hipernatremia, né? Causado talvez por uma iatrogenia, né? Você dá sódio demais, né? Soro fisiológico demais, ou associado ao diabetes insípido também que se instala nesse paciente. Crises convulsivas, né? Em 4 a 26% dos casos. E aí, a pergunta que não quer calar, responda aí para si mesmo. Você usa anticonvulsivante em hemorragia subaracnoide ou você não usa um anticonvulsivante? O que você faria? Nesse caso, pessoal, você pode usar o anticonvulsivante até que esse aneurisma seja abordado, tá? Então, nos primeiros 3 dias do quadro,
você pode fazer o uso do anticonvulsivante profilático até que a equipe de neurocirurgia aborde o aneurisma e o resolva, ok? Então não está errado, nesse caso, fazer uso nos primeiros 3 dias. Estaria errado na hemorragia intraparenquimatosa, mas aqui não. E a outra complicação é a febre. Nós optamos por deixar a temperatura abaixo de 37,5, da mesma forma que na hemorragia intraparenquimatosa, da mesma forma que no AVC isquêmico, visto que o aumento da temperatura, né, causa piora da função neurológica, sendo deletério para o sistema nervoso central. E como é que nós tratamos, então? Como se trata a prevenção do ressangramento? Olha, lembrem-se que é a principal causa de morte nos sobreviventes. Então, o principal objetivo da fase aguda de uma hemorragia subaracnoide é prevenir o ressangramento, é fazer a abordagem do aneurisma. O primeiro passo do ponto de vista clínico, né, usando as armas de medicamentos que nós temos, é deixar a pressão arterial mais baixa. Geralmente a pressão arterial sistólica precisa ficar em níveis menores que 160 milímetros de Hg. Atualmente nós somos até mais agressivos, deixando da mesma forma, né, que na hemorragia intraparenquimatosa em níveis de 140 milímetros de Hg. Pode fazer a terapia antifibrinolítica também, mas o principal desse slide é fazer o controle da pressão arterial e indicar o tratamento definitivo para a correção do aneurisma, seja por meio de uma neurocirurgia aberta, seja por meio de tratamento endovascular. Depende da experiência do profissional que vai estar atuando, depende também da rotina que o hospital em que você trabalha atua, tá bom? Como se trata a isquemia cerebral tardia? Existe uma medida profilática que vem antes do tratamento. E aqui é o único momento em que você usa, do ponto de vista neurológico, a nimodipina, né? 60 mg de 4 em 4 horas por 21 dias. Se o paciente não tolerar essa dose de nimodipina, fizer muita hipotensão, você pode cortar ao meio, fazer 30 mg, mas fracionar ainda mais, usar de 2 em 2 horas por 21 dias, ok? Então, a isquemia cerebral tardia pode ter boa resposta, né, do ponto de vista de prevenção, para que não ocorra com o uso da nimodipina. Se acaso acontecer a isquemia cerebral tardia de fato, né, piora neurológica, com rebaixamento do nível de consciência, aumento de 2 pontos no NIH, aí nós vamos ter que tratar. Aí não cabe mais profilaxia, prevenção, nós vamos tratar. Eu deixei aqui essa terapia dos 3Hs, que era usada antigamente, mas nós não usamos mais. Qual era a terapia dos 3Hs para isquemia cerebral tardia? Hipertensão, hipervolemia e hemodiluição. Esqueçam isso. Nós sabemos hoje que hipervolemia com hemodiluição pode ser deletéria sistemicamente, tá? Pode afetar outros órgãos do corpo, causar uma sobrecarga e aí interferir no prognóstico global desse paciente. O que nós almejamos nesse caso para o tratamento da isquemia cerebral tardia já instalada é um estado de hipertensão sem hipervolemia, um estado de hipertensão normovolêmica. E para isso usamos o bolos de solução salina hipertônica, tá? Então é salina hipertônica com o objetivo de causar uma certa hipertensão para diminuir o vasoespasmo, porém sem causar hipervolemia. A indução dessa hipertensão deve se dar até a reversão do déficit, né? E cerca de 2/3 dos pacientes eles acabam melhorando com essa estratégia apenas. Em alguns serviços, mais que 2/3 de casos com melhora. Pode-se tentar uma terapia vasodilatadora inotrópica ou a terapia endovascular também com balão, né, intra-arterial, geralmente aí nas artérias mais calibrosas, né?
ou na carótida interna, ou mesmo na cerebral média, ou mesmo medicamentos intra-arteriais, de tal forma a fazer uma vasodilatação e minimizar os efeitos da isquemia cerebral tardia. Mas não se esqueçam, pense em isquemia cerebral tardia, principalmente após o 3º dia, né, do evento agudo e até o 14º dia desse mesmo evento agudo, tá? Piorou função neurológica, aumentou a pontuação no NIH, puxa, provavelmente essa isquemia é mais até do que um espasmo arterial, está causando sintoma, isso pode levar o paciente à morte e você precisa ser agressivo no tratamento. Com relação à hidrocefalia, não se esqueçam, material hemático dentro do ventrículo vai atrapalhar o sistema de drenagem. Então, eu preciso oferecer uma drenagem satisfatória, seja pela DVE, que é a derivação ventricular externa, ou, de forma definitiva, pela DVP, derivação ventrículo peritoneal. Nesse caso, quando nós entendemos que essa hidrocefalia será persistente e somente a DVE não será capaz de manter níveis adequados, né, no tamanho do tamanho do ventrículo, tá bom? Com relação às crises convulsivas, como eu mencionei a vocês, né, você pode considerar a profilaxia até que o aneurisma fique seguro, né, nos primeiros 3 dias, mas após isso, essa profilaxia não deve ser mantida. Você só vai usar anticonvulsivante novamente em caso de crise convulsiva, ok? Pensando na profilaxia da TVP, né, e do tromboembolismo pulmonar por consequência, utilize os métodos mecânicos até o aneurisma estar seguro. Então, claro, pessoal, veja que medicina, em boa parte, é bom senso. Imagine que o paciente tenha ruptura aneurismática, tem uma HSA. Não cabe você oferecer heparina para ele. Mesmo que do ponto de vista profilático, ele está sangrando. E se ele sangrar de novo, ele vai morrer. Essa é a chance maior de acontecer. Então, os métodos mecânicos devem ser usados até que o aneurisma esteja seguro. Você só vai usar heparina, terapia farmacológica, depois de 12 a 24 horas que esse aneurisma já foi embolizado ou já foi clipado, ok? Então é isso, né? Demos o pontapé inicial no ensino à distância, aí. Embora eu não seja muito favorável, mas em tempos de pandemia é a melhor opção, tá? AVC hemorrágico, hemorragia subaracnoide, eu trouxe a vocês os pontos mais importantes, isso vai ser um bom guia para os seus estudos, tá bom? Um forte abraço. Se nós voltarmos às aulas presenciais em breve, não se esqueçam, estaremos reunidos todo sábado às 8 da manhã. Caso contrário, toda segunda-feira eu me comprometo com vocês de fazer um resumo da nossa aula e trazer aqui por via online, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom para cada um de vocês.